Duda, pegando o aviãozinho, indo para o Irã. E aí, já temos a sucessão lá no Irã? Como é que está esse processo? E, de fato, né, temos aí toda uma mudança no cenário internacional, como a gente abordou no programa de ontem, né, Duda? Eleição está marcada para 28 de junho, isso é a Constituição que mandava, né, que isso tinha que acontecer em até 50 dias. Tem alguns candidatos, um deles é o Mojtaba Khamenei, é o filho do líder supremo Ali Khamenei. Ele é um cara que ele é o responsável pelo ensino de religião nas escolas do Irã, é um cara mais religioso, diferente do Raisi, que tinha uma entrada muito boa na Guarda Revolucionária e no Estado Profundo, né, do Irã, que é essa turma que tortura, que prende. Então, uma possibilidade aí é que, no caso do filho do Khamenei ser meio que o indicado aí para presidente, porque é óbvio que essa eleição aí é só uma eleição fajuta, né? O Khamenei vai escolher agora quem que ele quer como presidente, porque esse cara no futuro, o Khamenei já com 85 anos, esse daí no futuro vai ser o próximo líder supremo. Agora, tem coisas boas e coisas ruins, se for o filho do Khamenei. As coisas boas é que, como ele não tem essa boa relação aí com os militares, então provavelmente ele seria um presidente mais enfraquecido, e o Irã estaria caminhando mais para uma ditadura militar, né? E isso já é uma coisa que até a Hillary Clinton, outros especialistas já falam, que o Irã hoje, na verdade, é uma ditadura militar, e aí esse filho do Khamenei teria uma função mais decorativa. O que também até poderia ser positivo, porque o que a turma fala aí sobre mudança de poder é que se você tem no topo da hierarquia, alguém ligado à religião, fica mais difícil de uma abertura, né? Enquanto que se você tem uma ditadura que é muito mais militar, pode acontecer aqui o que aconteceu no Brasil, que em algum momento os militares entre si comecem a disputar, e aí eles falam, não, quer saber, a gente precisa ter uma regra e todo mundo se submete a essa regra, então aí você tem essa opção de uma abertura, né? Agora, tem alguns problemas dele indicar o filho, porque quando o Khomeini vem, né, ele sai de Paris, que ele está no exílio, e vai para Teherã, e já está acontecendo a Revolução Iraniana, você tem a deposição do Shah Reza Pahlavi, que era uma ditadura hereditária. Então, o governo que vem em seguida, né, a teocracia xiita islâmica, tem essa ideia meio que ser contra tudo que é essa coisa meio do hereditário, né, do poder que passa de pai para filho. E tem até uma frase do Khamenei que é contra isso, né? Mas é claro que essas coisas também podem mudar ao sabor do vento, né? Porque uma fátua é quando um líder islâmico diz uma lei, né? Ele diz e aquilo vira uma lei imediatamente. Então você pode ter uma fátua oral, né? Ele falou, olha, aqui não tem sucessão hereditária, mas aí ele pode fazer uma outra fátua em seguida e dizer que pode. Então, acho que é uma figura para a gente observar aí se ele vai mesmo, o filho do Khamenei, mas aí tem essa coisa positiva que não seria um cara tão influente, de repente é uma oportunidade para uma abertura do regime. Temos que olhar sempre pelo lado positivo, né, Duda? Quer dizer, então pode ser, de novo, né, como dizem por aí, né, às vezes se fecha uma porta, mas se abre uma janela. Seria mais ou menos isso, né, Duda? É isso daí. Wilson, outro assunto que acho que pode ser interessante aí é que a gente teve ontem aquele pedido do procurador do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, pedindo para que o Tribunal Penal Internacional analise uma possível pedido de prisão do Benjamin Netanyahu, do Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, e de 3 chefões do Hamas.
o Yahya Sinwar e o Mohammed Deif, que estão na faixa de Gaza, e do Ismail Haniyeh, que está no Catar. O que eu acho que é interessante a gente apontar aí, Wilson, o que está acontecendo em Israel e nos Estados Unidos, né? Em Israel, todos os políticos, incluindo os políticos da oposição, reclamaram, criticaram esse pedido do Karim Khan, né? Quase todos ali falaram, olha, é uma equivalência moral que ele está fazendo, a hora que ele pede prisão gente do governo de Israel e do Hamas, ele está fazendo uma equivalência, então essas coisas não são equivalentes, todo mundo criticou, mas eu vejo aí que mais para frente, se esses mandatos de prisão realmente forem emitidos, você tem um aumento nas brigas internas ali no poder dentro de Israel. O Benny Gantz, que era um cara da oposição, que hoje integra o gabinete de guerra, já disse que podia sair até o dia 8 de junho, ele está insatisfeito por quê? Porque o Netanyahu não tem um plano para depois da guerra, né? Então, ele é contra a autoridade palestina reassumir o controle ali da faixa de Gaza. E aí, como Israel vai atacando o Hamas e não bota nada no lugar, o Hamas consegue se reagrupar e voltar, então parece que é uma guerra eterna. O Gantz está insatisfeito com isso. O Yair Lapid também estava criticando muito isso. Então, se o Netanyahu tiver ali realmente um mandado de prisão em cima da cabeça dele, os apoios ao Netanyahu dentro de Israel podem ficar mais fracos e aumentar aí os pedidos para que ele saia. E nos Estados Unidos a gente teve um depoimento, uma declaração do Joe Biden, presidente, reafirmando o apoio a Israel, mas você também tem um movimento que parte dentro do Congresso americano de parlamentares do Partido Republicano, alguns mais ligados ao Trump, o Lindsey Graham, que às vezes dá umas briguinhas entre ele e o Trump, mas tem esse perfil mais trumpista, ele quer que os Estados Unidos decretem sanções contra o Karim Khan, o procurador, e outros membros do Tribunal Penal Internacional. Então, é aquela coisa de congelar conta bancária nos Estados Unidos e não permitir que o Karim Khan entre em território americano. Isso pode ter o apoio até do Partido Democrata, porque o Congresso americano, ao contrário da sociedade americana, que é mais dividida, o Congresso é muito pró-Israel. E lembrando, Wilson, o Trump já fez sanções contra um procurador do TPI, acho que na época era o Fatou Bensouda, também assim congelando conta e impedindo a entrada dele nos Estados Unidos. Isso era porque o TPI estava investigando a atuação dos Estados Unidos no Afeganistão, né? Mas então assim, aumenta muito a desconfiança dos parlamentares americanos com o TPI, né? Quando o TPI mandou um mandado de prisão contra o Putin, estava tudo bem, né? Ninguém reclamou. Mas aí a hora que vai e pede do Netanyahu, a coisa complicou. Agora, Duda, mantém essa tela aqui, essa tela dividida, Matheus, porque essa manifestação do Biden falando que não é genocídio, apoiamos Israel contra carniceiros do Hamas. Me parece uma das manifestações mais duras do Biden desde o início da guerra. Ou eu estou equivocado, Duda? Eu acho que era um momento importante para o Biden se colocar. Lembrando só que o Karim Khan não faz nenhuma acusação de genocídio, né? O que ele está falando é crimes contra a humanidade e crimes de guerra, e que ele especifica ali. E o Karim Khan também, ele não nega o direito de Israel se defender, né? Então, muitas das críticas que foram feitas para ele não fazem tanto sentido. Então, não tem sentido o Biden colocar essa questão do genocídio agora, porque o TPI não tocou nesse ponto, né? Essas coisas de genocídio estão na Corte Internacional de Justiça, que é da ONU, e que também não prosperaram, né? Mas é importante o Biden realmente dar essa
esse apoio, que é um apoio muito mais a Israel, né, do que a Netanyahu, porque vira e mexe o Biden também pega e cutuca ali o Netanyahu, né, cuidado como é que você vai fazer essas coisas, né, então, mas eu acho que nesse momento que Israel está sendo tão bombardeado, não literalmente, mas bombardeado com críticas, aí eu acho que super estava cabendo esse apoio aí do Biden nesse momento.